O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 11, livro 2, dos três reinos, os animais e o homem, da pergunta 604 até 610, a segunda parte. Pergunta 604. Os animais mesmos aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem? Segue-se que Deus criou os seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo em a natureza se encadeia pelos elos que ainda não podemos compreender, ou entender. Assim, as coisas aparentemente mais dispares, quer dizer, diferentes, têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Quer dizer, na atual conjuntura, na inteligência, grau de desenvolvimento do homem aqui na Terra, neste momento não conseguiremos compreender. Por um esforço da inteligência, poderemos entrevê-los, quer dizer, talvez tentar enxergar, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho, da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Quer dizer, mais para frente enxergaremos e entenderemos, Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma, quer dizer, enxergaremos, mas de uma forma muito, talvez, errônea, talvez ainda muito discreta, não compreenderemos com certeza. Sabeis não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante as leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, tudo isso entenderemos lá na frente, e esse desenvolvimento e evolução dos animais até chegar ao hominal, A pergunta 604A. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? Porém, os animais só possuem uma inteligência na vida material, então é uma inteligência limitada aqui na vida material. No homem, a inteligência é proporcional à vida moral, então ela se dá aqui na vida material, mas depois do desencarne, quando o homem está no mundo dos errantes, no mundo espiritual, a consciência, a inteligência do homem sobrevive, e tem a sua individualidade, diferentemente a do homem. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui aí duas almas, a alma do animal e a alma espírita, que se a última não existisse, só como bruto poderia viver? Então, do jeito que fizemos as outras perguntas, isso, o animal tem uma alma só, tem uma inteligência material, o homem já tem uma que sobrevive. O homem então não tem dois tipos de alma aqui, uma alma animal e uma alma espírita? Por outra, que o animal ser semelhante ao homem, tendo menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria seres os bons e os maus instintos do efeito da predominância de uma e de outra dessas almas, quer dizer, maior ou menor, se o homem tiver isso, seria maior de animal, maior de homem. Então, por exemplo, um homem mais bruto seria mais animal do que homem, um homem mais evoluído seria mais alma espiritual do que animal. A resposta é não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem os seus instintos resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Isso acompanha a evolução do homem. Um homem menos evoluído, os instintos são mais grosseiros. Um homem mais evoluído, os instintos são mais sutis.
mas não se perde. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos homens, dos animais e dos seus instintos. Por sua alma participa dos espíritos. Então, ele participa de ambas, né? Pergunta 605A. Além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria. Então, o homem por si só comete coisas erradas, né? E então tem essas adversidades para ele superar. Além dessas possibilidades de superar essas coisas materiais, né, ele tem que superar as espirituais. Como é que é isso, né? De ambas as coisas, como é que se dá? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que ligam a matéria, né? Não vedes, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o criado, né, por outro. Então, um cachorro não pode animar o corpo de um homem, o do homem não pode animar a de um animal. Mas, conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem no corpo que às vezes rebaixa até o nível deles, né? Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer, né? Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio, né, intelectual e moral, que o torna superior a dos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provém do instinto da natureza animal, provindo as outras da impurezas do espírito, e cuja encarnação é ele, a imagem de mais ou menos simpatiza com a grosseria, né, dos apetites animais. Purificando-se, o homem se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre essa influência aproxima-se, né, do bruto, isento dela, eleva-se à verdadeira destinação. Então, quanto mais evoluído o homem, mais ele é sutil, mais ele é eterizado, mais inteligente, mais moral, mais conduta cristã, menos inteligente, não seguindo o caminho do Cristo, seguindo o caminho do mal, né? Querendo fazer o mal ao próximo. Então ele segue por esse caminho. Então ele é mais bruto. Então ambos têm um caminho, né? O homem tem a diversidade da matéria porque ele está reencarnado, tem o espírito que ele obviamente tem e tem a sua evolução. Então, de acordo com a sua evolução, ele espiritualmente tende a seguir mais rápido no caminho do bem do que não. Materialmente, ele também vai sofrer as consequências, né? Pergunta 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados? A resposta é do elemento inteligente universal. Então, nós temos lá espírito e matéria, né? O princípio inteligente, o princípio espiritual e o princípio material, fluido cósmico universal. São dois elementos do universo. Então, ele tira do princípio inteligente universal. A pergunta 602A vem complementar a anterior. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais, sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima,
que existe no animal. Então, a inteligência do homem é de forma melhor elaborada, né, para, obviamente, o homem, e para o animal, na sua conformidade para o animal. Pergunta 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado de infância, né, da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento, então? Numa série de existências, então quer dizer, várias existências, que precedem o período que chamais humanidade. Então, antes, né, de estar reencarnado como homem, existem várias e várias existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Temos aqui os antropóides, animais cujos aspectos se assemelham ao aspecto humano, né? 607A. A alma tem princípio inteligente em seres inferiores da criação. Tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade, tende para o seu caminho de evolução. Nesses seres é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, quer dizer, pouco a pouco vai se desenvolvendo, né? É um trabalho preparatório como da germinação, qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, quer dizer, nada dá saltos, é uma transformação, é uma preparação até se tornar espírito, né? Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Pergunta 607b. Esse período de humanização principia-se então aqui na Terra, no planeta Terra? A Terra não é um ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, os mundos primários, né? Os mundos que antecedem aos nossos de provas e expiações, né? E de regeneração que estamos passando aí. Isso, entretanto, não se constitui uma regra absoluta. Pode suceder que um espírito, né, dependendo, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra, mas pode também não acontecer, depende. Pergunta 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade, quer dizer, ao período lá no começo da humanidade? A resposta é não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre das suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da infância. Aqui, como na Terra, dificilmente alguém lembra, né? E ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem não saberem como começar. Então, quer dizer, é difícil ter esse conhecimento aí, né? 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano, quer dizer, antes de ser humano. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Então, isso é gradativo. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Então, aos poucos, esses vestígios vão se deixando e vai se assumindo cada vez maior o livre-arbítrio do ser humano. Pergunta 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida, né?
Demais, há coisas que só ao seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, um efeito, um ser à parte, visto que possui faculdades que os distinguem de todos os outros, e de ter outro destino. Deus criou o homem de forma diferenciada. É uma espécie, a espécie humana, né? É a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-los, entender a Deus, né? Com isso nós terminamos a segunda parte, os animais e o homem, da pergunta 604 até 610, que finaliza essa parte do capítulo.